Então, aí o próximo tópico é sobre os novos gurus, né? Esse aí eu vim pré-preparado, eu trouxe meu charuto, por causa que para falar sobre guru tem que ter o charuto. Se não tiver o charuto, o conservador não escuta. Quem seriam os novos gurus? Eu penso que falar de novos gurus, né, seria importante falar também do guru, né, Olavo de Carvalho. O que vocês acham? Sim. O guru Estava morreu. comentando com o Eduardo hoje, estava comentando com o Eduardo ontem que é impressionante que a grande maioria dos ex-alunos do Olavo estão sendo presos hoje, né? Por corrupção, crime. Isso. Semana passada, se eu não me engano, a Polícia Federal prendeu o Felipe Martins, outrora assessor de política internacional do presidente Jair Bolsonaro. É aquela história. Nós, obviamente, não vamos prestar solidariedade a esses olavetes que estão encrencados, porque eles não estão sendo perseguidos porque defenderam a fé católica, eles não estão sendo perseguidos porque defenderam a pátria, a soberania nacional, até porque o país de preferência deles é outro, não é o Brasil, enfim. E, infelizmente, o sofrimento deles é um sofrimento sem mérito. Não é o sofrimento dos mártires, não é o sofrimento dos patriotas, é o sofrimento de um bando de otário que resolveu embarcar na aventura de um presidente que estava aí enredado por liberais, maçons, sionistas e executivos de empresas estrangeiras, ou testas de ferro de grupos internacionais, como era o caso do Paulo Guedes. Bem, o próprio Felipe Martins trabalhou na Embaixada Americana, né? Vamos lembrar disso. Seu Felipe Martins, antes de se tornar assessor do presidente da República, trabalhou por mais ou menos 2 anos como assistente da seção econômica da Embaixada dos Estados Unidos, o que mostra como o nosso país é desprevenido. Nos Estados Unidos, eles não permitem que um ex-funcionário de governo estrangeiro assuma qualquer cargo público sem passar por uma triagem, uma análise do setor de contra-inteligência, para ver como os americanos são precavidos. O nome dessa lei é FARA, Foreign Agents Regulation Act, uma lei editada em 1938. Então, em virtude dessa lei de 1938, nos Estados Unidos, se você vai assumir um cargo público, qualquer que seja, pode ser de faxineiro da Câmara dos Deputados, se você vai assumir um cargo público, você tem que preencher um formulário. E lá tem uma pergunta: você trabalhou alguma vez na sua vida para qualquer governo estrangeiro? E se a resposta for sim, e olha, se mentir nesse formulário é crime, viu? Se o camarada mentir nesse formulário, ele comete crime. O americano é super rígido com esse negócio de botar mentira em formulário. Se a resposta for sim, esse camarada vai ser investigado pelo Serviço Secreto Americano para que se apure se ele não é um espião, se ele não foi recrutado pelo Serviço de Inteligência de um governo estrangeiro. Aí, depois de passar por essa triagem, ele é admitido no serviço público. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma lei parecida. Deveríamos ter. Qualquer um que trabalhou para um governo estrangeiro, qualquer que seja, tem que ser investigado antes de assumir qualquer função pública. Seu Felipe Martins trabalhou lá na Embaixada Americana e eu tenho uns bons indícios, viu? Eu tenho uns bons indícios aqui de que ele nunca cortou os seus contatos com a Embaixada. Agora está aí se estrepando na mão da Justiça. É claro que nós não vamos prestar solidariedade a ele. O que nós lamentamos, isso sim que nós devemos lamentar, é que o Poder Judiciário do Brasil tenha agigantado as suas atribuições ao ponto de sair perseguindo arbitrariamente qualquer um.
Porque, da mesma maneira, e aí que nós temos que ficar atentos, da mesma maneira que o Poder Judiciário persegue arbitrariamente esses olavetes aí, um dia isso pode se voltar contra nós, católicos tradicionais. Claro, se os olavetes, que são um bando de progressistas, um bando de modernistas, são considerados perigosos pela elite judiciária desse país, imagine nós. Provavelmente seríamos vistos com um bando de extraterrestres. Em cima de nós, a perseguição não começou porque nós somos pequenos ainda, né? Nós estamos voando abaixo do radar. Se o partido fosse um pouco maior, se o Partido dos Cristeiros, e é bom que estejamos preparados para isso, se o partido se tornar um pouco maior, se o partido começar a voar acima de determinada altitude e entrar no radar, nós vamos ter problema. E temos que nos preparar para isso. Por enquanto, não veio Polícia Federal em cima da gente, nem STF em cima da gente, porque nós ainda somos uma organização modesta, espero que cresça, obviamente, mas no futuro, lá na frente, supondo que o partido obtenha registro, por exemplo, eu prevejo, por exemplo, a meu ver, a partir do momento em que entrar com pedido de registro na Justiça Eleitoral, já vai começar a entrar no radar. Quem são essas pessoas? Qual o programa? Eles são uma ameaça para o Estado de Direito ou para aquilo que eles entendem como Estado de Direito? Então, é aquela história a respeito dos olavetes que estão encrencados aí, rodando na mão da justiça. Claro que nós não vamos prestar solidariedade a eles, eles não estão sofrendo perseguição por uma causa nobre, não estão sofrendo martírio pela fé católica, não estão sendo perseguidos nem por patriotismo sequer, que seria algo meritório defender os interesses nacionais. Mas, desgraçadamente, eles sempre preferiram colocar os interesses de uma potência estrangeira, no caso, que nós sabemos qual é, acima dos interesses do Brasil. Então, sequer o mérito do martírio patriótico eles têm. O que nós devemos deplorar, sim, é o casuísmo dessas prisões, o casuísmo dessa perseguição. É muito claro, né, que essa turma aí do Supremo e de outras cortes usa 2 pesos e 2 medidas quando vai tratar de delitos cometidos por esquerdistas e delitos cometidos por conservadores. É muito claro isso. Eduardo. O Alexandre, só para encerrar aqui, parece, pelo que eu li por aí, que o Alexandre de Moraes proibiu os advogados dos bolsonaristas de se comunicarem entre si. De fato. Isso não aí, podem fazer defesa conjunta. Isso aí é uma decisão para ser desrespeitada imediatamente. Isso aí é uma decisão para ser ignorada na mesma hora, assim, para devolver, cagar em cima, desculpa, da intimação e devolver para o oficial de justiça. Eduardo. Está completamente errado.